Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aos nossos espectadores. Eu me chamo Tibério Pinto, sou advogado e professor. Nós estamos gravando esse vídeo, hoje é 21 de junho, às 17 horas e 2 minutos. E antes da gente entrar propriamente no assunto do vídeo, eu sempre reforço o pedido de vocês estarem se inscrevendo no canal, apertando no sininho, e dar o like no vídeo se vocês também gostarem. O propósito do vídeo de hoje é a gente estar analisando se os crimes e infrações que teriam sido cometidos pelo advogado Frederick Wassef, né, que é o codinome Anjo, né, também conhecido como Anjo, ao abrigar o Fabrício Queiroz, o famoso Queiroz, que até então estava desaparecido, ninguém sabia onde é que estava o Queiroz, e acharam o Queiroz, inclusive na casa / escritório do Wassef. E o propósito do vídeo é justamente a gente estar analisando se teriam sido e quais teriam sido os crimes e as infrações cometidos pelo advogado, né, pelo Anjo, né, enfim, ter abrigado o Queiroz na sua residência, certo? E a gente até faz aqui uma brincadeira, né, porque realmente a coisa está ficando feia, porque tem até anjo escondendo foragido da polícia, então nem os santos, nem os anjos, né, enfim, estão escapando desse lamaçal todo que está a nossa política. E está parecido com aquela música Há Tempos, do Renato Russo, né? Como ele diria, há tempos nem os santos têm ao certo a medida da maldade, né? Então o negócio realmente está ficando sério, né? E justamente o propósito do nosso vídeo de hoje é analisar a prática de crimes e infrações e essas infrações ao Código de Ética e ao Estatuto da OAB. Então aqui nós vamos à análise dos fatos. Então, quanto ao caso Queiroz, para a gente entender um pouco melhor sobre esse caso. O juiz Flávio Itabaiana, né, da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, decretou uma medida cautelar de prisão preventiva, né, ou seja, a prisão, né, em caráter preventivo do Fabrício Queiroz, vulgo Queiroz, que todo mundo já ouviu falar, que é ex-assessor do Flávio Bolsonaro, na Alerj, né? Então, o juiz ele determinou a prisão preventiva do Queiroz e da mulher do Queiroz, que é a Márcia Oliveira de Aguiar, que está foragida, ninguém sabe onde é que a mulher está, no caso das rachadinhas, né, que é uma prática ilegal de devolução dos salários dos assessores do Flávio Bolsonaro na Alerj, né, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, no caso Queiroz, foi expedido esse mandado de prisão preventiva do Queiroz, porque desde abril do ano passado, o juiz ele já tinha determinado, né, o Flávio Itabaiana, que é o juiz do caso, já havia determinado a quebra do sigilo bancário e fiscal do Flávio Bolsonaro, que, enfim, as investigações do Flávio, do filho do presidente, já estavam em andamento, e essa quebra de sigilo não foi só do Flávio Bolsonaro, mas de outras 103 pessoas e empresas, além de expedir mandados de busca e apreensão, né, no bojo, né, na condução dessas investigações. E o motivo da prisão do Queiroz, do Fabrício Queiroz, porque ele estaria atrapalhando ou poderia atrapalhar as investigações do esquema, justamente do esquema da rachadinha, certo? Então esse foi o motivo da prisão do Queiroz, né? Que ele estaria atrapalhando a instrução criminal, né? As investigações criminais sobre esse esquema de corrupção, esse esquema de rachadinha, por melhor assim dizendo, certo? E o juiz também, na decisão que determinou a prisão, ele menciona também os pagamentos feitos em dinheiro vivo por Queiroz de despesas do Flávio Bolsonaro. Então, a gente vê que tem todo parece-me, né? Tem todo esse esquema montado, né, em que o Queiroz ele pagava despesas do Flávio Bolsonaro, né, despesas de educação, os colégios das filhas e tudo mais, né, o que é no mínimo estranho, é uma coisa que realmente merece ser investigada. E a decisão de prisão do Queiroz menciona também centenas de transferências bancárias e depósito em espécie em datas próximas aos pagamentos das remunerações da Alerj, né, os pagamentos dos assessores da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E esses pagamentos, essas transferências bancárias e depósitos, totalizavam mais de 2.039.000
reais, né? Então isso é um montante, né? Uma quantidade expressiva de recursos que estavam indo para esses pagamentos dessas supostas rachadinhas. Outro crime que poderia estar sendo cometido, ter sido cometido pelo advogado, seria o crime de formação de quadrilha, certo? E isso está previsto lá na Lei das Organizações Criminosas, que é a Lei 12.850, 2013, e que lá na lei existe, inclusive, a gente vai tratar aqui primeiro do conceito de organização criminosa. Artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Então, aqui o advogado ele poderia estar incidindo aqui no crime de organização criminosa, certo? Que justamente pressupõe pelo menos 4 ou mais pessoas que estariam ali engajadas na prática de crimes. Porque aqui, a priori, a gente já tem o advogado, já tem o Queiroz, já tem o Flávio, enfim. Se tiver mais uma pessoa envolvida aí nessas atividades criminosas, então a gente teria aqui claramente a configuração do crime de formação de quadrilha ou de organização criminosa, certo? Que a gente vai ver aqui que está lá no artigo 2º dessa lei. Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente por interposta pessoa, organização criminosa, pena, reclusão de 3 a 8 anos. E o parágrafo 1º vai tratar, nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Então, o advogado aqui, ao esconder o Queiroz, ou pelo menos pelo fato do Queiroz estar escondido na casa dele ou no escritório dele, ele estaria, de certa forma, impedindo ou embaraçando a investigação da infração penal. E isso também vai cair aqui no artigo 2º, que ele estaria integrando organização criminosa. Então, de certa forma, né, enfim, vai cair na lei das organizações criminosas. E o que a gente observa é que talvez esteja se pensando em adotar aquela velha tática do bode expiatório, né? Que o Wassef sairia aí, seria o sacrificado, aquele que iria assumir eventualmente a culpa e ser afastado para não contaminar, né, a família com suspeitas, né, que poderiam recair, né, sobre o presidente, né, de que ele teria anuído, que ele estava ciente de que o Queiroz estava lá refugiado, né, escondido lá na casa, no escritório ou casa, né, ficou uma coisa meio estranha, né, que a gente não sabe se era casa, se era escritório, do advogado, o Wassef, né. Então, a gente está esperando, quer dizer, será que vão entregar a cabeça do Wassef também? Né, que o Weintraub já entregaram a cabeça do Weintraub, né? Então, assim, guardadas as devidas proporções, né, as diferenças entre os casos, mas o Weintraub já foi exonerado do cargo de ministro da Educação, né, já está, inclusive, nos Estados Unidos, por essa indicação, para ele compor o Banco Mundial. Bom, então já entregaram a cabeça do Weintraub, né? Justamente nessa tentativa de diminuir essas tensões entre o Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Nessa escalada de tensões que a gente vem observando nas últimas semanas, né? De vários atos contra o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal e as outras instituições, de certa forma, respondendo, né, a essas ameaças, a esses atos visivelmente antidemocráticos que visavam, né, enfim, promover o AI-5 e outras medidas, intervenção militar e outras, vamos dizer assim, aberrações, né, que, enfim, a gente vê que, na realidade, é a velha tática do Bolsonaro de querer usar o discurso de ódio para usar como cortina de fumaça. Enfim, essa questão, com a saída do Weintraub, o Bolsonaro, digamos assim, deu alguns passos para trás, justamente para tentar contemporizar a lei com o Supremo e diminuir um pouco essas tensões. É a pergunta que a gente faz nesse caso do Wassef, né? Será que vão entregar a cabeça do Wassef também? Né? Nessa tentativa do bode expiatório, será que o Wassef também vai ser o novo Weintraub que vão entregar a cabeça dele? Bom, a gente vai deixar esses questionamentos. Enfim,
Agora, o receio da família Bolsonaro, que eu acho que até é um receio justificado, é uma possibilidade de delação premiada do Assef, caso ele, o Assef, né, que é o advogado, venha a ser preso. Né? Que a gente já conhece essa velha técnica da delação premiada, que é essa técnica justamente que ofertar benefícios, né, justamente aquele que confessar ou prestar informações úteis ao esclarecimento de um fato delituoso. Certo? Então, se a família Bolsonaro também deixar o Assef totalmente escanteio, ele pode se valer muito bem de uma delação premiada e que isso talvez não seja tão digamos assim, não vá tanto aos interesses da família Bolsonaro, certo? E a gente fazendo uma breve recapitulação aqui dos fatos, em 23 de julho de 2019, ou seja, ano passado, o Assef ele chegou a dizer que não poderia declarar nada a respeito da estratégia do caso Queiroz, e nem falar sobre essa questão das rachadinhas, porque não o conhecia. Então o Assef ele falou, em 23 de julho do ano passado, que não conhecia o Queiroz. Como não representa esse cidadão, palavras dele, como não representa esse cidadão, nem o conheço, eu não posso responder por ele. O que eu posso dizer é que, na verdade, Fabrício Queiroz já falou. Então ele que diz que não conhecia o Queiroz e que não podia falar pelo Queiroz. E em setembro do ano passado, setembro de 2019, o Assef disse ao programa Em Foco com a Andréa Sadi, da Globo News, não saber onde estava o ex-assessor, que enfim, que nessa data já se encontrava foragido, por assim dizer, e afirmou ainda não ser o advogado de Queiroz. Então, fica um pouco estranho, assim, para dizer o mínimo, suspeito, talvez seja a palavra mais adequada, que o Assef ficar dizendo que não conhecia o Queiroz, não sabia onde o Queiroz estava, que não era o advogado do Queiroz e que agora, magicamente, o Queiroz aparece na residência / escritório do Assef. Então a gente fica pensando, como é que foi isso? O Queiroz pulou o muro da casa, o advogado não sabia de nada, enfim, é uma coisa, no mínimo, suspeita, assim. Enfim. Inclusive, o que a gente observa é que o Assef não é só advogado da família do Bolsonaro, mas ele também participa do círculo íntimo. Não é só advogado do Flávio e do próprio presidente, mas ele também, inclusive, participou da posse do novo ministro das Comunicações, o Fábio Faria, agora nessa quarta-feira, dia 17 de junho. Então a gente percebe que ele está ali não só como um mero profissional que faz um trabalho técnico. Não, ele também tem uma participação, ele circula ali na intimidade, dentro do núcleo familiar. Certo? Então aqui, no meu entendimento, e deixa claro isso, que ele não é um mero advogado, não é um mero prestador de serviço. Ele faz parte do convívio íntimo da família, tá? de momentos que não são, enfim, propriamente não. Então, extrapola um pouco essa relação advogado-cliente. Bom, e praticamente um ano depois dessas declarações do Assef, dizer que não conheceu o Queiroz, não sabe onde é que ele estava, que não era advogado dele, ele agora vai ter que se explicar na justiça por que era esse cidadão que ele dizia que não conhecia, certo? Foi por acaso preso numa casa, ou escritório que lhe pertencia. Então agora ele vai ter que, enfim, não sei qual a desculpa que ele vai dar, para essa aparição misteriosa do Queiroz na casa dele. Mas, enfim, alguma explicação ele vai ter que dar à justiça. E aqui algumas questões, que a casa, um cartaz com a palavra, falando sobre a questão do AI-5 foi encontrado na casa onde o Queiroz foi preso, E o próprio caseiro, alegou que o Fabrício Queiroz, morava na casa do advogado havia cerca de um ano. E segundo informou a polícia, enfim, o caseiro deu essa informação de que ele estaria na casa há mais de um ano, certo? Bom, então a gente resumiu aqui um pouco os fatos, toda essa controvérsia sobre o caso Queiroz, o caso do Assef, e aqui a gente vai colocar aqui alguns questionamentos para a gente tentar entender melhor sobre a conduta do advogado, que o objetivo do vídeo é a gente analisar a conduta do advogado, ou enfim, como o advogado ele entra nessa história. Primeiro questionamento qual a diferença entre um advogado e uma pessoa do círculo de influência do cliente? Ou seja, quando é que a gente pode entender que uma pessoa ela está atuando realmente, estritamente como um advogado, e quando a gente pode entender que na realidade ele extrapolou
essa atuação de advogado, na verdade ele se tornou uma pessoa do círculo de influência, do círculo íntimo e que, portanto, poderia até vir ser, eventualmente, né, responder como cúmplice de eventual crime ou de eventual infração. Primeiro, o advogado, quando ele está atuando dentro dos seus limites profissionais, né, dentro dos limites, ele deve ter uma atuação exclusivamente profissional e preservar a relação advogado-cliente. Então, o advogado como um prestador de serviço, né, como um consultor jurídico, então ele deve preservar esse distanciamento necessário na relação advogado-cliente para que fique uma relação muito bem delineada, certo? Então ali o advogado que ele é extremamente profissional, estritamente profissional, deve preservar um distanciamento mínimo para evitar uma confusão, né? Que é o que a gente observa que, por exemplo, no caso do Assef, ele não é um mero advogado, ao que tudo indica. Né? Ele é uma pessoa que circula, né, que tem, né, enfim, no íntimo da família Bolsonaro. Então, é uma pessoa que vai além da relação de mero advogado, que está, inclusive, em reuniões e cerimônias oficiais com a presença do presidente Jair Bolsonaro, né, como até, inclusive, no caso da posse do novo ministro das Comunicações, certo? Então, o que eu observo, se observa, na realidade, é que ele vai além, né, dessa mera relação advogado-cliente. Então, ele é uma pessoa que é, digamos assim, até do círculo íntimo da própria família, certo? E que isso o coloca numa posição bem mais delicada, né, porque ele não pode alegar uma isenção profissional. Ele, na realidade, ele participa diretamente, né, da família e das decisões que são tomadas pela família. Um segundo questionamento que seria interessante a gente estar analisando qual a diferença entre um advogado que defende um cliente de um crime, né, um advogado criminalista, por exemplo, e um advogado que se torna cúmplice da prática de um crime. Então, é outra linha que a gente tem que analisar, uma divisória que a gente pode estabelecer entre um advogado criminalista, que ele, enquanto advogado, né, com atuação técnica, ele defende o seu cliente, e aquele advogado que cruza essa linha e que se torna, na realidade, um cúmplice e que passa a praticar e a integrar digamos assim, a quadrilha ou o grupo criminoso do qual o cliente faz parte. Né? Então, assim, o advogado especial criminalista, ele deve preservar, como a gente já falou, essa relação cliente-advogado, esse distanciamento necessário, e não pode se envolver nas práticas criminosas praticadas pelo cliente. Pois, caso o advogado ele passe a praticar dessas práticas, facilitando, auxiliando, né, então ele deixa de ser advogado e ele se torna um cúmplice na prática desses fatos. Então, por exemplo, um advogado criminalista que o cliente dele está preso e ele vai no presídio, né, na penitenciária, visitar o seu cliente. Né? Nesse ponto, desde que ele, claro, vá se comunicar com o cliente, né, aí você está garantido, é uma prerrogativa do advogado, ir no presídio conversar com o cliente. Aí não há a prática de nenhum crime ou de nenhuma infração. Mas se o advogado ele se vale dessa prerrogativa dele de visitar um cliente preso, né, para, eventualmente, ficar servindo como, vamos dizer assim, um pombo-correio de uma facção criminosa, ficar mandando mensagens, ficar naquele leve trás, mandando mensagem, levando mensagem, ou levando celular, ou levando droga para um cliente preso, aí realmente ele está extrapolando essa relação cliente-advogado e ele deixa de ser advogado para se tornar um cúmplice. Então, esse é o segundo ponto, né, de estabelecer essa linha que existe entre o advogado e um cúmplice da prática de um crime. E que, eventualmente, o Assef pode ter extrapolado essa linha, esse limite, e deixar de ser advogado para se tornar um cúmplice de práticas delitivas. E a gente observa que ele pode estar, né, se tornando um cúmplice justamente, né, pelo fato dele ter possivelmente ter cedido a casa / escritório dele para o Queiroz, que até então estava foragido. Então, isso aí a gente vê que talvez esse fato represente esse momento em que ele cruza essa linha e deixa de ser meramente um advogado para ser um cúmplice, certo? Vamos aqui para o item 3, para a gente analisar o terceiro questionamento. Que crimes poderiam ter sido cometidos pelo advogado Assef?
O primeiro crime seria a tal da obstrução de justiça, ou ele ser cúmplice nesse crime de obstrução de justiça, e a gente fala entre aspas por quê? Porque tecnicamente, né, não existe o crime de obstrução de justiça, não existe esse tipo penal no Código Penal ou então a legislação, esse tipo penal de obstrução de justiça, certo? Inclusive, o que a gente vê é que existe um projeto de lei, que é o PL 3180-A, que é datado de 2004, então, ou seja, tem mais de 16 anos que está tramitando, que era de autoria do então deputado federal Antônio Carlos Biscaia, certo? E que esse PL, enfim, a proposta seria inserir o artigo 329A no Código Penal sob a rubrica obstrução, que seria, né, enfim, esse artigo seria basicamente, enfim, que teria essa redação: impedir, embaraçar, retardar ou de qualquer forma obstruir cumprimento de ordem judicial ou ação de autoridade policial em investigação criminal. Pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. E o parágrafo único, que a pena aumentada de 1/3 se a ordem judicial ou a ação policial não se realizam em razão da obstrução. Agora, isso que a gente leu é o que está num projeto de lei. Esse projeto de lei não foi convertido em lei, então, portanto, tecnicamente, o crime de obstrução de justiça não existe. O que existem são outros tipos penais, certo? Que, de certa forma, implicam em obstrução à justiça, né? E que, enfim, a gente vai estar analisando aqui. Possivelmente, o Asef possa ter cometido um desses dois tipos penais que a gente vai estar analisando, que seria ou o crime de fraude processual ou o crime de favorecimento pessoal. A gente vai analisar aqui os dois. Crime de fraude processual está no artigo 347 do Código Penal, que fala: inovar artificiosamente da pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar de coisa ou de pessoa com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito, que é uma pena de 3 meses a 2 anos e multa. E o parágrafo único que fala: se a inovação se destinar a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Então, o que a gente observa é que a conduta do Asef de ter concorrido para ocultar o Queiroz na sua casa ou escritório, né, poderia configurar a fraude processual, porque ele muda, né, enfim, ele muda o estado de lugar de pessoa para complicar o andamento, né, do processo e das investigações contra o Queiroz, né? Então, para produzir efeito em um processo penal, certo? Então, poderia configurar uma fraude processual o fato dele esconder o Queiroz ou concorrer para isso. E poderia também, eventualmente, configurar o crime de favorecimento pessoal, que está no artigo 348. Auxiliar a subtrair-se a ação de autoridade pública, autor de crime a que é combinada a pena de reclusão, certo? Que é o artigo 348. Ou seja, ele também poderia estar cometendo esse crime de favorecimento pessoal, justamente tentando evitar que a lei, enfim, que a punição, né, que a combinação de uma pena ao Queiroz fosse aplicada. Então, eventualmente, poderia configurar crime de favorecimento pessoal. Eu entendo que, na realidade, esse caso está mais para fraude processual do que favorecimento pessoal, mas, de qualquer forma, enfim, ele poderia estar concorrendo, tá sendo punido por um desses crimes, certo? E a gente vê, inclusive, que o cometimento desses crimes traz também uma possibilidade da prisão preventiva do advogado, certo? Justamente a prisão preventiva, como foi o caso do Queiroz, que eventualmente poderia ser aplicada ao próprio advogado por conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, certo? Então, o próprio Supremo Tribunal Federal tem julgados, tem, né, enfim, jurisprudência nesse sentido, que diz que, por exemplo, um julgado aqui, que a prática de atos concretos voltados a obstaculizar a apuração dos fatos mediante inquérito conduz à prisão preventiva de quem nela é envolvido como investigado, pouco importando a ausência de atuação direta, incidindo na norma geral abstrata do artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, o advogado, né, poderia ser realmente decretada a prisão preventiva dele, né, por conveniência da instrução criminal, porque,
isso, o fato de ele estar escondendo o Queiroz, ele estaria indiretamente atrapalhando as investigações e, portanto, ser preso preventivamente. Outro crime que poderia estar sendo cometido, ter sido cometido pelo advogado, seria o crime de formação de quadrilha, certo? E isso está previsto lá na Lei das Organizações Criminosas, que é a Lei 12.850, 2013, e que lá na lei existe, inclusive, a gente vai tratar aqui primeiro do conceito de organização criminosa. Artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Então, aqui o advogado ele poderia estar incidindo aqui no crime de organização criminosa, certo? Que justamente pressupõe pelo menos 4 ou mais pessoas que estariam ali engajadas na prática de crimes. Porque aqui, a priori, a gente já tem o advogado, já tem o Queiroz, já tem o Flávio, enfim. Se tiver mais uma pessoa envolvida aí nessas atividades criminosas, então a gente teria aqui claramente a configuração do crime de formação de quadrilha ou de organização criminosa, certo? Que a gente vai ver aqui que está lá no artigo 2º dessa lei. Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente por interposta pessoa, organização criminosa, pena, reclusão de 3 a 8 anos. E o parágrafo 1º vai tratar, nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Então, o advogado aqui, ao esconder o Queiroz, ou pelo menos pelo fato do Queiroz estar escondido na casa dele ou no escritório dele, ele estaria, de certa forma, impedindo ou embaraçando a investigação da infração penal. E isso também vai cair aqui no artigo 2º, que ele estaria integrando organização criminosa. Então, de certa forma, né, enfim, vai cair na lei das organizações criminosas. E, por fim, a gente vai aqui para o 4º questionamento, e para encerrar nosso vídeo, analisar que outras infrações poderiam ter sido cometidas pelo advogado Wasser, né? Então, além dos crimes que a gente analisou, certo, de obstrução de justiça, né, e dos crimes de integrar a organização criminosa, ele também, o advogado, estaria cometendo infrações ao Estatuto da OAB e ao Código de Ética da OAB, que é o que a gente vai estar analisando aqui. Primeiro, as violações ao Estatuto da OAB, que é a Lei 8906 de 94. A gente analisando aqui o artigo 34, a gente vê que tem 3 infrações que o advogado pode ter cometido. Artigo 34, constitui infração disciplinar. Inciso 17, prestar concurso a clientes ou a terceiros para a realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la, certo? Então, o advogado, ao acolher um investigado foragido, ele esse ato de acolher um investigado foragido é um ato nitidamente contrário à lei ou destinado a fraudar a execução da lei, certo? Em especial, a infraudar a execução, a aplicação da legislação processual penal. Então, o advogado, ao fazer isso, ele está infringindo o artigo 34, inciso 17 do Estatuto da OAB, porque está ajudando um cliente ou um terceiro, caso ele alegue que o Queiroz não era cliente dele, a praticar um ato contrário à lei, né, ou um ato destinado a fraudar a lei. Por essa infração, né, o advogado ele poderia ser aplicada a ele a penalidade de suspensão, certo? Ou seja, ele poderia, e se for apurado que ele realmente fez isso, deve ser suspenso dos quadros da OAB, como está previsto no artigo 37, inciso 1, certo? Do Estatuto da OAB. E no parágrafo 1º fala, a suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício do profissional em todo o território nacional pelo prazo de 30 dias a 12 meses. Então, se for apurado que ele realmente praticou ou ajudou o cliente a praticar um ato, né, que é contrário à lei ou destinado a fraudar a lei, certo? Ele pode ser suspenso da OAB de 30 dias a 1 ano, certo? Então deve ser aplicada essa penalidade de suspensão a ele. E outra infração que ele pode ter praticado é aquela infração do inciso
27, que dispõe tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia, certo? Se por esse ato dele de ter supostamente acolhido o Queiroz, né, ocultado o Queiroz na sua casa, né, enfim, ou escritório, e se isso torná-lo moralmente inidôneo para o exercício da advocacia, como está aqui no inciso 27, então a penalidade que deve ser aplicada a ele é um pouco mais severa, quer dizer, na realidade é a mais severa previsto no Estatuto da OAB, que é a penalidade de exclusão, que está previsto no artigo 38, inciso 2 do Estatuto da OAB, né, que a exclusão é aplicável nos casos de infrações definidas nos incisos 26 a 28. E aqui a gente está falando do inciso 27. Então, nesse caso, ele poderia vir a ser excluído da OAB, então ter a OAB cassada, certo? Então, no mínimo, nós entendemos que ele deve ter a OAB suspensa. E num caso mais grave, caso, enfim, a investigação aponte que deve ser aplicada uma punição mais grave, ele pode perder a OAB, ter a sua OAB cassada, certo? E por fim, além de violar o Estatuto da OAB, ele também, né, pode ter violado o Código de Ética da OAB, como a gente vê aqui no artigo 2º, né, que vai falar, no parágrafo único, são deveres do advogado. Diz aqui, inciso 3, velar por sua reputação pessoal e profissional. Então, o advogado tem por dever proteger, velar, resguardar sua reputação pessoal e profissional. E um ato como esse, muito provavelmente, manchou a imagem do advogado e, de certa forma, mancha a imagem da advocacia quando uma pessoa, um advogado, ele acolhe um foragido no seu escritório, certo? Então, ele poderia estar violando esse dever de zelar por sua reputação pessoal e profissional. E, inciso 5º também, contribuir para o aprimoramento das instituições do direito e das leis. Ao fazer isso, ele não estaria contribuindo para isso. E também a gente vê a violação ao inciso 8, que diz abster-se de, a linha C, vincular o seu nome a empreendimento de cunho manifestamente duvidoso, e a linha D, emprestar concurso aos que atentem contra a ética, a moral, a honestidade e a dignidade da pessoa humana. Então, o advogado, ele não se absteve, né? Ele poderia estar incorrendo em empreendimento de cunho manifestamente duvidoso. Você acolher um foragido, né, é algo bastante duvidoso, é um empreendimento bastante duvidoso. A linha C, do inciso 8, certo? E a linha D, né, então ele, de certa forma, concorreu para atentar contra a ética, moral, a honestidade e a dignidade da pessoa humana. Então a gente vê, pelo que a gente analisa, houveram infrações ao Código de Ética da OAB, cometido pelo advogado, e ao próprio Estatuto da OAB, o que pode resultar dele ser suspenso da OAB entre 30 dias a 1 ano ou ter a sua OAB cassada. E assim a gente encerra nosso vídeo de hoje. Nós agradecemos aqui quem nos acompanhou, sugerimos novamente, pedimos para vocês se inscreverem no canal, né, curtirem o nosso vídeo, compartilhar com quem vocês acharem que tem interesse e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço!